Olá, meus queridos amados, meus queridos irmãos, seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família. Chegamos neste nosso sábado, na nossa 29ª semana do tempo comum. Nesse dia, o Senhor vem falar para nós que nós precisamos ser um fruto maduro, nós precisamos ser esse alimento para que possa salvar as almas para o reino de Deus. O Senhor que nos chama todo santo dia à conversão, pois a conversão é diária, a conversão é toda hora, é todo momento. Isso quer dizer que muitas vezes os nossos pensamentos vão para vários lugares, nossos pensamentos chegam a distâncias que a gente menos espera. E assim o Senhor nos fala para termos cuidado, para que os nossos agir, o nosso pensar, o nosso olhar não seja levado para um lado pecaminoso, para que assim possamos sempre olhar para a imagem de Cristo crucificado na cruz, para então retornarmos de novo a este amor, para que a gente nunca nos desgrudemos do amor infinito que se encontra em Cristo. Amados irmãos, mais uma vez obrigado, agradecemos a cada um de vocês que sempre estão nos ajudando com as leituras, com as reflexões. Agradecemos principalmente ao DJ Vitor, lá do Rio de Janeiro, que sempre está disponível nos ajudar com as suas palavras, com a sua carisma, com a sua dedicação. E também agradecemos a sua esposa por sempre estar conosco. Meus queridos, que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegou o momento das nossas orações, que assim possamos mais e mais encontrarmos o coração de Cristo e assim possamos dizer ao Pai amado, em agradecimento por sua longa paciência e os seus amores, ou melhor, ao teu amoroso cuidado. É o Senhor que nos carrega no colo todas as vezes que estamos machucados. É o Senhor que beija nossas feridas para nos dizer que já sarou. É o Senhor que diz: eu te amo, mesmo quando agimos errado. É o Senhor que não se cansa de ficar com os braços abertos a nos esperar. Pai, a Ti toda a honra e toda a glória, hoje e sempre. Amém. Primeira leitura. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, cada um de nós recebeu a graça na medida que Cristo lhe deu. Dá esta palavra. Tendo subido às alturas, ele capturou prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Ele subiu. Que significa isso, senão que ele desceu também às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu mais alto do que todos os céus, a fim de encher o universo. E foi ele que instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. Assim, ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Assim, não seremos mais crianças ao sabor das ondas, arrastados por todo vento de doutrina, ludibriados pelos homens, induzidos por sua astúcia ao erro. Motivados pelo amor, queremos ater-nos à verdade e crescer em tudo até atingirmos aquele que é a cabeça, Cristo. Graças a ele, o corpo, coordenado e bem unido, por meio de todas as articulações que o servem, realiza o seu crescimento, segundo uma atividade à medida de cada membro para sua edificação no amor.
Salmo responsorial. Salmo 121. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém em tuas portas. Jerusalém, cidade bem edificada num conjunto harmonioso. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está e o trono de Davi. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O Senhor seja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que os Pilatos tinha matado, misturando com seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhe respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas, se vós não vos converterdes, irei morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensai que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, irei morrer de todos do mesmo modo. Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Este disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figo nessa figueira e nada encontro. Corta-a, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixai a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, amados, filhos de Deus Pai Todo-Poderoso, seja bem-vindo mais uma vez. Isso, o Senhor hoje, Ele nos leva a conhecer fundamentalmente o significado de ser da árvore. Ele nos mostra que nós precisamos ter uma atitude madura em Cristo para então compreender os seus ensinamentos. Pois o Senhor sempre vem nos falar mais uma vez e nos mostrar que é necessário todo santo dia nos alimentarmos de sua palavra, nos alimentarmos dos seus ensinamentos, nos alimentarmos dos ensinamentos do magistério da Santa Igreja Católica, para que assim possamos sempre estar com Cristo em todos os movimentos de nossa vida, e assim nós não deixaremos nenhuma brecha para que o mal possa penetrar. Somente só uma árvore que atingiu a maturidade pode dar frutos. Essa imagem faz-nos ver a ligação entre o evangelho de hoje e a primeira leitura, onde Paulo fala da conversão permanente, uma conversão diária para chegar a uma maturidade cristã, no mundo tomado pelo pecado capitais, fechado no mais mesquinho calculismo e no individualismo. É importante que cada um de nós descubra os dons que Deus nos deu. Assim, compreenderemos que somos amados, felizes e ricos em tudo no que é específico da nossa pessoa humana. Em vez de nos abandonarmos na lógica mundana da busca do desejo, do querer, do fazer, de fazer o que quiser,
Assim pegamos essa frase mundanas e modificamos elas para essa frase que nos vem dizer: o seu desejo te leva a Cristo? Aonde se encontra a sua liberdade? E dessa forma, aproveitar o convite nesse nosso dia, nessa nossa manhã, nessa nossa tarde, nesse nosso anoitecer, e olha para a cruz de Cristo. Ali veremos a misericórdia de Deus, que nos chama todo santo dia à conversão. Converter-nos ao mistério de Cristo é entrar no corpo místico de Cristo e dessa forma participaremos como membro na realização do mistério salvífico de Deus para com a humanidade. Converter-nos no amor verdadeiro é ser solidário com os outros membros do corpo de Jesus, colaborando para o bem de todos com a força do Espírito Santo. E assim poderemos reforçar os nossos dons naturais para as batalhas do dia a dia. Hoje, as nossas leituras nos levam a verificar como estamos recebendo e agindo com as respostas e perguntas que as pessoas estão falando conosco. Qual é o sentimento que lhe vem em vossa mente? Ainda somos essa pessoa que anda abatido? Essas pessoas fingindo ou fazendo-se de vítima? Sendo levado por qualquer vento ao sabor do jogo dos humanos, das astúcias do marketing que maliciosamente nos leva ao erro e ao pecar? Deixamos ser levado pela lógica humana ou deixamos que o Espírito Santo nos enche com sua graça para que possamos identificar qual é o bem e qual é o mal? Qual é o meu chamamento pessoal na igreja? Qual é o meu chamado na família? Qual é o meu chamado no meu trabalho, no nosso trabalho? E assim, etc, etc, etc. Qual o tempo que nós temos nos questionados dia a dia? Estou contribuindo com os meus dons para o crescimento harmônico aonde nós estamos, aonde eu encontramos, aonde nós encontramos? Amados, precisamos crescer para Cristo e, animado pelo Espírito Santo, romperemos com as ideologias deste mundo para ajudar na colaboração do reino de Deus para cada um dos nossos irmãos. Precisamos de um novo Pentecostes para sacudir as nossas entranhas e destruir todas as falsas seguranças, os medos de nós mesmos, o medo de nos converter, os nossos hábitos, de viver como uma coitadinha, de viver como um coitadinho. Precisamos do Espírito Santo para que possamos em Cristo nos lançar no meio dos nossos irmãos como pessoas decididas e fortalecidas para atuar na obra de Deus. Assim não esquecemos de aonde estivemos, ou melhor, onde o Pai se manifesta em nós o seu amor, onde o Pai realiza em nós, por meio da sua santidade, estaremos em plena maturidade em Cristo pela fusão dos dons do Espírito Santo, pela prática das carismas, pela irradiação dos frutos do Espírito Santo, pela vivência das bem-aventuranças, não para os nós mesmos, é para ser usado para salvar as almas. Este é o nosso chamado.
nós somos chamados e temos que salvar almas. Se não dermos esse fruto, corremos o risco de um destino semelhante ao da figueira da parábola que o Senhor nos falou no dia de hoje. Assim, meus queridos, possamos então analisar a nossa vida, analisar os nossos corações e pensar muito bem se nós queremos ser esta figueira seca ou essa figueira matura que dá frutos e mais frutos para poder salvar as almas na qual o Senhor nos confiou. Que o Senhor vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.